Boa noite, pessoal. Alisson, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade. Acho que a galera vai curtir bastante. E geralmente as suas aulas são frigideira, né? O nego sai fritado. Então, toma conta aí, velho. Mete bala aí e vambora. Leitura labial é top. Você tá, né? Tá mudo aí. Ah, foi mal. Conteúdo Falar que eu quer vou fazer compartilhar. leitura labial, aí ferrou. Eu vou compartilhar a tela aqui e aí eu vou pedir que vocês anotem, tipo, algum slide, alguma coisa assim, só para, se a gente precisar voltar, fazer alguma coisa, só para não precisar parar durante a apresentação. Beleza? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para isso. Já estão visualizando já tudinho? Vamos sim. Show. Então, simbora. Primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês. Já vou adiantar que a aula, tipo, é uma aula de 1 hora. Isso aqui dava para dar uma aula bem maior, com estudo de caso, com uma visão muito mais numérica ali dos nossos funis, enfim. Dá até para ter uma aula prática, mas aqui, infelizmente, o tempo é curto. Mas eu vou tentar, eu até coloquei aqui como se fosse um lema, que é menos número e mais sabedoria, né? Então, eu quero passar para vocês a inteligência da nossa operação de tráfego e, consequentemente, cada um vai adaptar, né, para o modelo que tá sendo aplicado aí. Então, acho que esse vai ser o embasamento, menos número, mais sabedoria. Basicamente, vai ser estratégia de gestão de tráfego pago em Facebook Ads, tá? Eu não utilizo o Google Ads, não utilizo outras formas, mas acredito também que dá para explorar por lá. Então, assim, igual eu falei, são menos números, então não vamos ficar fixo ao Facebook Ads, mas aqui eu vou apresentar para ele. Então, meu nome é Alisson Fernandes, sou cofundador da RB, junto com o Lucas, o Thiago até brincou aqui com ele. Sou gestor de tráfego pago, especialista em Facebook Ads e analista de dados, né? Eu acho que um gestor de tráfego pago, eu talvez nem precisaria me nomear analista de dados, porque está muito um próximo ao outro, né? Então, acaba tá bem casado. Então, o que eu sou, né? Já falei. E o que é a RB? A RB Digital Business é a minha empresa junto com o Lucas. Somos uma agência de marketing digital, apesar da gente não gostar do nome de agência, assim, porque a gente não trabalha exatamente como agência, podia até colocar uma aspas ali. É uma infraeditora também, e focada em produzir e comercializar cursos online. E o foco nosso atual, isso mudou a partir de 2018, basicamente, cursos especificamente para mães, pais, cuidadores, enfim, para os desafios da maternidade. Esse é o nosso foco. E a nossa especialidade é a venda no modelo perpétuo, né? Eu sei que tem uma galera de lançamento, e aí eu quero falar em modelo perpétuo, não exatamente o que eu vou falar aqui se aplica ao modelo de vendas somente a perpétuo, mas foi onde a gente aprendeu, né? Então, nada mais do que ser jus à nossa escola. Então, só para vocês entenderem, a gente comercializa cursos, então é focado na parte online mesmo, inclusive a distribuição dos nossos produtos e o modelo de venda perpétua. Alguns dos nossos números e projetos, só para vocês entenderem o embasamento, né, das informações que eu vou passar aqui, são dados de 2018 a 2019, né, são mais de 30 mil cursos vendidos, 12 milhões de reais em faturamento global dos projetos, e 5,5 milhões investidos em Facebook Ads, e aí a nossa base aqui de um laboratório, né? Eu gosto de brincar que o Facebook é um laboratório, está a todo momento testando. Então, são 5,5 milhões de aprendizado, né? Eu sei que tem muita gente que investe até mais, muito mais que isso, mas muitas vezes deixa de ser um laboratório, né? E passa a ser uma linha de produção. Então, uma linha de produção, ela consegue investir muito mais, né? O laboratório é que faz a mágica acontecer. Então, a gente tenta fazer cada centavo ser um centavo investido em laboratório. Eu acho que isso traz uma diferença. Então, são 750 milhões de anúncios impressos e, atualmente, temos 3 projetos rodando. Eu deixei aqui as logos de cada um. O Bebê Bom de Garfo, Mães que Educam e o Bebê Dormiu. Se algum de vocês forem pesquisar e receber algum anúncio, já vai saber que a gente trabalha aí com eles. No total, são 3 especialistas, né, cada um de cada projeto, e, atualmente, 9 cursos que são comercializados. E aí, só para
mostrar para vocês por que o que eu vou apresentar aqui é importante. A gente, com esse ensinamento, né, a gente conseguiu publicar um caso de sucesso. Inclusive, ele foi publicado na sexta-feira agora. Então, é bem recente, apesar do trabalho ter sido desenvolvido há 3 meses, né, a sexta agora a gente teve publicação. Está aqui, é um projeto, foi junto do Facebook, e é exclusivo do projeto Bebê Bom de Garfo. Então, quem pesquisar aqui é a página principal do caso de sucesso. Eu não sei se aparece só para mim, mas se vocês pesquisarem, provavelmente vai achar aí, se procurar pelo Bebê Bom de Garfo. É entendendo a jornada de compras com ferramentas do Facebook. Então, eu vou passar um pouco disso aqui, porque dentro da gestão de tráfego, a gente sabe que tem muita relação com a jornada de compra, né? Isso é muito importante. E aí, só trazendo um pouquinho do caso de sucesso, bem rapidamente, só para dar aquele gostinho para vocês quererem ler. Basicamente, entendendo a jornada de compras com ferramentas do Facebook, que a gente vai explorar 2 ferramentas que eu também vou explorar aqui, ainda melhor na nossa apresentação. E, basicamente, o objetivo era entender a jornada de compra, né, e por que o Facebook auxiliava em cada ponto da jornada e como que a gente poderia metrificar, acompanhar essa jornada e o poder dos nossos anúncios, e aí pensar no impacto de longo prazo das campanhas, tá? Então, sempre focando no longo prazo e como que a gente poderia, dentro daquela jornada, ir adicionando anúncios e campanhas para potencializar cada aspecto da jornada. Então, basicamente, o uso da metodologia trouxe uma série de aprendizados para a Airbnb, como a importância do investimento em campanhas de topo do funil, isso é meio que óbvio, o remarketing a longo prazo, além de ajudar a ver o momento exato de decisão de compra. Isso é muito importante, tem uma ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, nesse estudo, a gente conseguiu potencializar em 2 vezes o número de matrículas em relação a quem viu o Facebook, os anúncios no Facebook, tá? Em relação a quem não via. 1,11% de retorno incremental quando a gente explorou as estratégias de remarketing dentro do nosso funil de topo e 27% mais conversões no longo prazo. Esse foi o primeiro estudo da América Latina em relação à ferramenta de atribuição, que é uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, é uma coisa nova, inclusive para o Facebook, né, principalmente pensando na América Latina, e inclusive para muitos empreendedores, enfim, que acabam deixando aquela ferramenta de lado, às vezes por não pesquisar, não saber e tal, e a gente vai explorar um pouquinho aqui. Eu sempre gosto de começar minhas apresentações com alguns questionamentos. Esses questionamentos não são da apresentação, são questionamentos de um gestor de tráfego, né? E aí eu vou compartilhar com vocês. Deve ter alguns gestores aqui, eu não acho que são todos, né? Mas uma grande parte, no mínimo, entende a necessidade de um gestor de tráfego, né? Já estou falando para uma galera que tem ali um conhecimento. A pergunta básica é como otimizar minhas campanhas de tráfego pago, né? Isso aí é a pergunta, tipo, eu podia deixar essa pergunta e só ela, porque ela já resume boa parte do que a gente vai falar aqui e boa parte do que passa na cabeça da maioria da galera, né? A outra parte é como melhorar a tomada de decisão do gerenciador de anúncios, né? O gerenciador de anúncios é ali onde eu vou saber se eu vou escalar, se eu não vou escalar, se eu vou pausar uma campanha. Então, basicamente, como que eu vou melhorar um dos questionamentos que me veio à mente ao tentar entender a mágica dessas plataformas e tentar melhorar. Qual que é o verdadeiro impacto das campanhas de conversão no longo prazo? A gente sabe muito bem que uma pessoa vê um anúncio hoje, né? Eu acabei de visualizar um anúncio. E aí? Eu vou comprar o produto agora? Muitas vezes tem um tempo entre eu visualizar aquele anúncio e só depois realizar a compra. Então, eu preciso entender e metrificar e ter uma base metodológica justamente para possibilitar a comparação do impacto daquelas campanhas, tá? Qual a jornada de compra do meu cliente, qual que é o tempo médio para ela? Pô, é um cara que viu um anúncio hoje e vai comprar daqui 1 mês? Se for isso, eu vou tratar ele diferente de um negócio onde eu visualizo um anúncio hoje, compro amanhã. Então, cada negócio vai ter um tipo de anúncio específico, um tipo de jornada específica que tem que ser tratado de formas diferentes. Senão, tudo que eu falar aqui, por exemplo, quem for aplicar e vende o produto em 30 dias, muitas vezes não vai conseguir ter o mesmo resultado. E aí, 2 perguntas mais, já vou passar até as 2, como otimizar meu funil de conversão a partir das campanhas e como otimizar minhas campanhas a partir dos resultados dos funis. São duas perguntas que a gente une aqui sempre que a gente vai para uma reunião de otimização, justamente para trazer esses 2 contrabalanços, né? O que na campanha eu estou aprendendo em relação ao funil, o que o funil está jogando para a minha campanha, né? Então, basicamente, isso aqui são os principais questionamentos, a gente vai voltar lá para o final para tentar responder alguns deles, né? Se eu conseguir responder pelo menos alguns aqui no tempo que a gente tem, eu já vou ficar muito feliz. Depois desse questionamento em relação enfim, a essa questão da operação de tráfego, o que é operar tráfego, né? Eu sei que muita gente tem aqui, mas eu tentei resumir
em algumas perguntas e aí, basicamente, se o gestor de tráfego conseguir resumir isso aqui, ó. Qual campanha escalar, quanto escalar, tá? São 2 perguntinhas básicas. Quando parar uma campanha ou quando criar uma nova campanha ou habilitar mesmo uma campanha pausada, né? Imagina, eu pausei uma campanha e vou ter que habilitar ela de novo. É simples, relativamente simples. Mas, para complicar um pouquinho mais, eu posso substituir campanha também por conjuntos de anúncios e anúncios, né? Então, se eu estou tentando responder ali 5 perguntas, na verdade, eu teria que responder 15 perguntas, né? Onde eu teria que saber qual anúncio subir, qual anúncio não subir, qual anúncio escalar, qual anúncio não escalar. Boa parte desses questionamentos, e aí eu já vou colocar até um disclaimer aqui, basicamente, é que se você coloca isso para a plataforma trabalhar automaticamente, a gente já sabe que tem modelo CBO, que ele vai gerir basicamente o nível de escala, se a gente coloca nos modelos de otimização, que já vai gerir em qual anúncio entregar, tudo isso a plataforma meio que simplifica, vocês entendem? A plataforma quer transformar naquele one click. Você vai chegar lá, colocar o dinheiro que você quer investir e ele vai tentar buscar otimização. Mas o que eu vejo é que nem sempre aquele tipo de otimização que eles propõem lá com aquele tipo de ferramenta dá resultado. Tem como dar resultado com isso? Obviamente. Mas eu acho que a ideia para o gestor entenda a plataforma e aí depois utilize as ferramentas de automação que ela tem para tentar melhorar a sua gestão de tráfego pago, mas nunca simplesmente clique no botão e ache que vai funcionar, porque normalmente não funciona da forma como a gente deveria, ou muitas vezes a gente até peca na hora de configurar. E como que a gente faz aqui? Já indo direto ao ponto. Basicamente, a resposta é trading de tráfego. A gente opera aqui na Airbnb o tráfego como um trader opera. E aí eu coloquei aqui um on-off só para simplificar. Basicamente, lá o trader vai falar assim, eu quero comprar, quero vender. Aqui é que a gente quer ligar, quer desligar. Claro que no processo existe muita coisa, mas basicamente é isso. Ligar, desligar, ligar e desligar. Tá? E aí, para dar base à operação nossa aqui na apresentação, eu coloquei menos número e mais sabedoria. Eu não vou ficar apresentando 1 milhão de números que ninguém vai conseguir reproduzir, e sim a inteligência que a gente usou aqui para tentar trazer essas informações. Tá? Antes de falar do gerenciador de anúncios, antes de falar como que a gente sobe campanha e tal, o primeiro ponto, o mais importante da apresentação está aqui, ó, ferramentas de mensuração. De nada adianta você querer gerir tráfego se você não sabe o que está acontecendo. Teve compra, não teve compra? Qual anúncio que está vinculado àquela compra? Qual foi o funil? Qual foi o criativo ali que você utilizou? Então, assim, ter ferramentas de mensuração é basicamente a mágica, né? Não adianta nada você querer simplesmente configurar lá no gerenciador. E aqui a gente vai explorar 2 ferramentas, o Facebook Analytics e o Facebook Attribution. Não sei se vocês já ouviram falar nessas 2 ferramentas, mas são ferramentas muito importantes. A gente não dá um passo aqui, desde a otimização até a própria injeção de tráfego, sem passar por essas 2, porque eu não consigo, na verdade, é uma limitação minha quando eu não utilizo essas 2 ferramentas. Mas quem não tem problema, eu vou dar explicar um pouquinho o que seriam essas 2 ferramentas, tá? O Facebook Analytics é uma ferramenta, ela é gratuita, tá? Tudo aqui do Facebook é tipo gratuito, que permite você entender como que as pessoas interagem no site. Aí é importante frisar isso porque tem que ser no site, você tem que ter um pixel lá instalado para você conseguir puxar essas informações. Então, basicamente, é possível mensurar como as pessoas se comportam durante a jornada de compra numa visão temporal. Então, tem vários eventos, eu consigo colocar, basicamente, as pessoas passando por cada evento, então é possível modelar o funil de conversão. Então, aqui é o primeiro ponto. Nós precisamos modelar o funil de conversão. Quem faz tráfego, antes de iniciar, apertar um botão e ligar uma campanha, entenda o que é que você está mandando, essa pessoa está indo para onde. Né? E aqui eu vou analisar um funil de conversão, onde eu estou colocando uma pessoa num site para essa pessoa realizar, por exemplo, uma compra, um cadastro, enfim. Mas é preciso modelar o funil antes de habilitar a campanha. Você precisa saber o que está acontecendo dentro do seu funil de conversão. Aí isso acontece fora do gerenciador de anúncios. Tá? E o Facebook Attribution, o que ele é? Ele é uma ferramenta, basicamente, também gratuita. E qual que é a grande diferença dela? Ela permite uma visão holística da jornada do cliente. Desde a jornada fora, que a gente consegue analisar com Analytics, até a jornada dentro. Qual anúncio que ela interagiu, qual página que ela foi, qual segundo anúncio que ela interagiu, qual página que ela foi, ou seja, eu consigo ter um ranqueamento, basicamente, de como que essa pessoa está interagindo entre anúncios e páginas até ela realizar, por exemplo, uma compra ou uma segunda compra, caso vocês queiram ter um funil maior e tem várias compras, né? Com ela, basicamente, você consegue mensurar o impacto dos anúncios no Facebook, explorando os modelos de atribuição, janelas,
E aí você consegue explorar, basicamente, o impacto das campanhas na jornada e no longo prazo, tá? Isso é muito importante também. Então, vamos lá. Para mostrar isso mais na prática, né, eu desenhei para o nosso negócio, para ficar mais fácil de eu explorar aqui para vocês, a jornada de compra que a gente imaginou ser ideal, tá? Eu vou dar uma palhinha do que é o nosso funil aqui. Basicamente, o nosso funil é isso aqui, é um anúncio no Facebook, tá? Aqui eu só coloquei para dizer que é um tráfego pago, um anúncio no Facebook. Ele direciona para um artigo de vendas, tá? Então, um artigo de 4 páginas nesse caso aqui, então a pessoa vai visualizar e vai ler essas páginas. E lá no final é oferecido o curso, beleza? Então, aqui na página 4 tem a oferta do curso e ela vai poder ir para o checkout e realizar a compra que é na página de obrigado. É um funil extremamente simples, eu chamei de jornada de compra ideal, e ele converte, tá? Só que a gente precisa mensurar o quão rápido esse funil é. Basicamente, eu imagino que numa jornada ideal, esse cara consiga completar essa jornada em até um dia. Só para vocês terem noção de um número, uma pessoa lê esse artigo em 15 minutos, tá? E uma compra é realizada menos de 25 minutos, entre visualizar um anúncio e realizar uma compra 25 minutos. Então, o funil é extremamente rápido, tá? E funciona bastante no nosso negócio. Só que a gente sabe que nem sempre esse funil, ele funciona assim. Muita gente vai sair na primeira página, vai sair na segunda, vai olhar no checkout, não vai entender se tem que comprar ali e vai acabar saindo, tá? O que acontece, então? Eu coloquei aqui um exemplo de o que seria uma jornada de compra real, tá? É uma jornada real, só que, obviamente, tem vários ciclos de jornada dentro disso. Uma jornada real seria a pessoa visualizou o anúncio, ela foi naquela primeira página, aí ela saiu, ela abandonou. Aí, depois de um tempo, ela volta lá, vai na home do site, assiste uma live no Instagram, abandonou, não comprou ainda. Lembrando que, para mim, o final do funil é sempre a compra, tá? Depois ela fez o quê? Ela visualizou um anúncio de remarketing, ela foi de novo para a primeira página, talvez de uma outra peça de publicitária nossa, aí ela passou pelas páginas e lá no final ela comprou. Tá vendo como era muito mais complexo? Ela fez 2 visitas na página 1, ela visitou uma home do site, depois ela caiu no anúncio de remarketing para depois efetuar a compra. Neste caso, eu simplifiquei e coloquei que a jornada aconteceu em 3 dias, tá? Qual que é o problema dessa jornada? Vocês vão entender como ela acontece em 3 dias e eu tomo uma decisão no dia, né, igual um trader, e isso acaba prejudicando pra caramba a nossa visão do potencial das campanhas, tá? Isso no curto prazo. Agora, para mostrar ainda na prática o que significa mensurar com o Facebook Analytics, é isso aqui. Lá no Facebook Analytics, e aí já uma visão prática, não sei se vocês sabem, já mexeram na ferramenta, depois vocês deixam as perguntinhas lá no final, mas basicamente é isso. Lá no Facebook Analytics, a gente consegue colocar, basicamente, para a pessoa ter que passar por algumas páginas, e ele vai dizendo para você, com visitas únicas e também em eventos, quantas pessoas de um determinado período passaram, por exemplo, na primeira página. Então, daqui eu tenho, eu sei que 42 mil pessoas visitaram a primeira página, né, num determinado tempo. Depois disso, 40% das pessoas visitaram a minha segunda página, 60% página 3 e aqui para a página 4, 49%. Eu consigo desenhar um funil ainda mais simples. Por exemplo, eu quero saber quem visitou a página 1, visitou, por exemplo, a página 4, depois foi no checkout e comprou. Então, olha para você ver, eu consigo saber mensurar a conversão do meu funil da página 1 à página 4, eu consigo saber mensurar a conversão do meu funil da página 1 até a compra, eu consigo saber também se quiser ter um tempo de cada um, ou seja, até o checkout, isso numa visão média. Se você quiser adicionar outras etapas dentro do funil, né, isso aqui é ilimitado, você consegue adicionar quantas etapas forem necessárias. E aqui o legal que ele vai falar o tempo mediano de conclusão, tempo máximo, tempo mínimo, tempo mediano. Então, para a pessoa sair da primeira página à página 4, ela demora simplesmente 11 minutos, tá? Nesse caso desse artigo. Para realizar uma compra, 28 minutos no caso desse artigo, nesse período de tempo. Então, assim, uma ferramenta extremamente útil quando a gente está falando em visualizar para onde que a gente está mandando o tráfego. Tá vendo que eu saí, eu não estou falando de gestão de tráfego olhando para dentro do Facebook, eu estou olhando dentro do meu funil. O objetivo do tráfego é levar pessoas para lá, mas se eu não souber o que é o para lá, não adianta nada, né? Nunca que você vai conseguir otimizar uma campanha se o seu funil tiver com problema, entendeu? Muitas vezes o cara descobre que o gargalo dele não é a campanha, ele pode criar o melhor criativo do mundo lá, ele não vai conseguir resultado se o funil dele tiver com gargalo, e vice-versa, né? Às vezes o cara está com um puta funil bom e não está conseguindo resultado e o problema está no tráfego. Beleza, vamos falar agora de tempo de conversão e impacto no longo prazo. E aí eu vou falar exatamente do que a gente obteve, agora eu vou falar de números, acabei de falar de sabedoria, vou falar um pouquinho de números, o que a gente obteve quando a gente analisou aquilo ali e qual que é a importância desse resultado para a gente. A gente fez um ciclo de conversão que era o seguinte, eu queria analisar, dentro daquela conversão ali, quantas pessoas convertiam nessa faixa de tempo aqui, E isso é importante para mim. Então, é o seguinte, no zero aqui, basicamente,
são as pessoas que compram, ou seja, pessoas que realizam essa etapa aqui em até 1 hora, beleza? Então, eu consigo colocar isso na ferramenta. Em até 1 hora, eu quero saber quantas pessoas dentro do meu funil compraram. Nesse caso, eu descobri que 70% compraram. E eu fui explorando isso. Coloquei 1 dia, coloquei 2 dias, coloquei 3 dias, 4 e 7, e depois explorei isso aqui até 28 dias. Por isso que no 7 ele para em 93%. O que acontece? Qual que é o maior problema? É que na tomada de decisão dentro do gerenciador de anúncios, e aí eu vou explicar isso um pouco mais à frente, eu preciso tomar a decisão no hoje, né? Eu não sei se aquela pessoa realmente vai comprar ou não vai comprar. Então, basicamente, se eu exploro a tomada de decisão dentro do gerenciador de anúncios, eu estou falando disso aqui de espectro de compra, entre 70% e 84%. O restante das compras vão acontecer no longo prazo, tá? Não vão acontecer exatamente aqui nessa região. Então, significa que se eu estiver modelando meu funil, colocando tráfego e falando o seguinte, olha, pausa quando, sei lá, a compra estiver acima de R$200, porque o meu curso, né, vamos supor que ele custe R$200, então eu não quero tomar prejuízo. Cara, mas aquela campanha, muitas vezes ela está dando prejuízo no hoje, mas se eu parasse ela, aquela galera ainda iria comprar, desde que eu potencializasse com anúncio de remarketing dentro da jornada dele. Mas, assim, tem que olhar isso aqui dentro do seu funil, porque esses são os meus números. Pode ser que você chegue em números cada vez maiores, sei lá, 50% compra na primeira hora e eu estou otimizando na primeira hora. Cara, você vai ter dificuldade, ou então você vai ter que selecionar uma janela de conversão que atenda o seu negócio. Então, explorar isso dentro do seu funil é o primeiro passo antes até pensar em tráfego e como gerir o tráfego, otimizar o tráfego, enfim. Vocês têm que saber qual que é o tempo médio, né, de conversão e qual que é o impacto no longo prazo dessas campanhas que vocês estão fazendo. E aí eu coloco aqui, a conversão a longo prazo acontece depois de que aquela galera já recebeu o meu anúncio, tá? Para deixar ainda mais complicado, eu falei lá sobre o modelo de atribuição, falei sobre, desculpa, o attribution, e o que significa essa ferramenta na prática? Na prática, ela permite isso aqui, ó. Lembra que eu mostrei aquela jornada de compra, né? Mostrei uma jornada de compra no modelo real, a pessoa vinha de um anúncio, ia para a página 1, depois ela chegou lá na minha página e realizou, foi ao checkout, né? E depois ela veio e realizou uma compra. Então, olha para você, deixa eu até colocar isso aqui do lado. Então, veja só o que aconteceu. Ela passou por um anúncio, foi lá para a minha página, foi para a página 1, voltou, foi no checkout, não comprou, recebeu um anúncio de remarketing, acabou realizando a compra. Ok, uma coisa simples, né? Realizou a compra, fechou, tá. Agora me responde o seguinte, qual foi a campanha que eu tenho que atribuir essa compra, né? Já que essa pessoa interagiu com pelo menos 2 campanhas minhas aqui, qual foi a campanha? Qual campanha que eu devo interagir, que eu devo associar à compra? Ela é essa primeira campanha? É essa campanha aqui que fez a venda? É essa campanha de remarketing que fez a venda? Tá, então ela interagiu com o meu site, interagiu com minhas campanhas. Tá, como que eu resolvo esse problema? Basicamente, com a ferramenta de attribution. Essa ferramenta, ela permite eu analisar um evento de conversão e colocar isso em relação às campanhas, sempre mensurando entre modelo de atribuição e janela de atribuição. São duas coisas distintas. E a gente vai olhar aqui agora. Se eu estiver analisando o modelo de último toque, galera, eu estou falando meio rápido aqui, mas é porque está bem essa apresentação, tá? Talvez na parte de perguntas lá vocês perguntem mais, tá? Vamos falar do modelo de último toque. Tem uma porrada de modelo, mas vou explorar praticamente 2 ou 3. Pensando no modelo de último toque, qual foi a campanha do Facebook que essa compra deveria ser atribuída? Essa aqui, tá? O cara chegou lá, clicou e comprou, né? Eu sei que essas aqui tiveram um impacto, mas basicamente foi isso que aconteceu. Se eu estiver pensando em primeiro toque, qual foi a primeira campanha que o cara clicou? Foi essa aqui, tá? Ele clicou nessa, ele visitou a página 1, talvez ele perdeu, tipo assim, sei lá, a criança gritou lá no nosso caso, ele desligou, mas ele já estava com atenção lá e queria comprar. Né? Depois ele veio aqui, putz, estou sem um cartão de crédito, estou na rua ali, depois ele clicou aqui e aí comprou. Mas se ele tivesse com um cartão e não tivesse do filho ter gritado, ele teria comprado na primeira, você entende? Então, tipo assim, a primeira, ela teve sim uma possibilidade da pessoa ter comprado ali, não somente como ela entrou no público de remarketing, né? Mas pensando nessa possibilidade, sim. Então, assim, só para simplificar essa ideia, tá vendo como que dá para eu analisar o impacto de uma campanha e o impacto de uma outra campanha que participou dentro da minha jornada? Eu consigo visualizar. Não somente isso, eu consigo visualizar outras campanhas. Vamos supor, eu falei aqui de modelo. E a jornada, Alisson? A jornada é mais simples do que isso. A jornada, desculpa, a jornada não, o tempo, né? O modelo e a janela. A janela, basicamente, é entre a compra e aquela primeira interação,
muitas vezes eu posso ignorar aquele cliente que interagiu há 28 dias atrás com essa primeira campanha. Putz, não. Eu quero que, se essa campanha participou, ela participou, sei lá, nos últimos 7 dias. Então, eu consigo explorar, não somente atribuir essa compra nessa primeira campanha, como também eu consigo definir quando que eu quero atribuir. Ó, atribua a compra àquela primeira campanha somente se aquela primeira campanha que ele interagiu, a impressão e o clique no meu anúncio aconteceu, sei lá, nos últimos 7 dias. Consigo colocar em outros modelos, só para simplificar. Simplificar não, na verdade, para deixar um pouco mais confuso, mas para vocês entenderem o potencial. Eu consigo saber se o cara clicou, só visualizou, deixou uma interação ou visitou o site. Então, assim, eu consigo ter muitas atribuições e uma porrada de janela, tá? Então, dá para você explorar o seu negócio inteiro entre o que acontece no seu funil e o que acontece nas suas campanhas e onde você pode colocar uma campanha. Muitas vezes está faltando uma campanha de remarketing, por exemplo, igual a essa, que fez o cara sair da minha página 1 e eu joguei de novo o artigo para ele ter uma segunda oportunidade. Né? Eu poderia ter jogado um remarketing, mas não, um remarketing para compra direto. Mas o cara nem viu minha oferta, tá? Então, assim, é importante que vocês entendam cada vez que passa mais o funil e entendam as ferramentas, beleza? E aí, analisando o nosso negócio, de novo, trazendo para o que a gente viu aqui. Se eu analisar somente um clique e uma impressão, ou seja, a pessoa visualizou e clicou, olha só o que eu tenho nas minhas campanhas. Isso olhando no primeiro e último toque, tá? Então, no primeiro toque eu tenho 468 compras. No segundo toque, ou seja, pensando em último toque, o potencial daquelas campanhas, eu estou falando de 446. Essas campanhas aqui, ó, esse número é o número que carrega lá no meu gerenciador. Então, no meu gerenciador, quando eu estou otimizando campanha, eu vou ver muito mais próximo de 446 vendas, tá? Só que, se eu analisar, né, eu até coloquei aqui, ó, tomada de decisão do gerenciador de anúncios, eu estou analisando as minhas campanhas com um dia, uma impressão, é aquilo lá que está acontecendo. Só que se eu for visualizar a minha campanha de clique, tá, em 28 dias, ou de impressão em um dia, e analiso ela no primeiro toque, olha só aquela campanha, o que aconteceu com ela. Aquela mesma campanha, exatamente a mesma campanha, vendeu 446 no dia que eu tenho que tomar a decisão do gerenciador de anúncios. Esquece ela, deixa o tempo passar, olha o que aconteceu com aquelas pessoas que foram interagidas nos últimos 28 dias com aquela campanha, 540. Então, isso dá 21% a mais de conversão. Significa que se eu estivesse olhando para a minha campanha no gerenciador, eu só iria ver algo próximo de 80% das minhas vendas. Olha o poder de longo prazo das minhas campanhas de marketing dentro do Facebook. Muito grande. E muitas vezes o empreendedor nem sabe o que está acontecendo. Pausa uma campanha sem saber se era aquela campanha, não deu tempo ao tempo. Por isso que é importante saber disso. Tá, falei pra caramba de funil, de ferramenta, agora vamos rapidamente passar para o trade de tráfego. O que significa isso? Vocês já sabem que, basicamente, o meu funil tem um tempo de conversão, vocês sabem que a pessoa tem que ler um artigo, tem que ir ao checkout, tem que realizar a compra, mas como que, na visão do gerenciador, eu consigo acelerar e escalar as minhas campanhas? Basicamente, eu coloquei aqui um exemplo de algumas campanhas e coloquei aqui uma visão da minha tabela que eu chamo de tomada de decisão, o mais simples possível. O que ela mostra aqui, basicamente? Ela mostra, tipo, o final do meu funil, que seriam as compras. Ela mostra uma parte muito importante, especialmente para a minha estratégia de remarketing, que é a finalização única de compra, e ela mostra quantas pessoas estão indo lá na página. Então, aqui eu modelei o meu funil de forma simplificada. Eu quero saber quantas pessoas visitaram, quantas pessoas foram no checkout, quantas pessoas compraram. Então, eu cortei aquele funil que é extenso de um monte de página, de um monte de interação, para um funil mais simples. E por que eu faço isso? Porque quando eu faço isso, eu consigo definir mais facilmente tomadas de decisão ou avisos, ou seja, quem tem automação pronta, né? Quais são as regras de automação que eu quero para cada um dos meus funis. Por quê? Porque o objetivo do trade de tráfego uma campanha que não está dando resultado naquele dia, lembra do trade, né? Tem que trabalhar dia a dia, dia a dia. Se a gente está falando de uma campanha que não está dando resultado, por que eu vou manter essa campanha? Se ela já estourou todos os critérios que eu tenho de visualização de página de destino, de custo por checkout, de compra, para que eu quero manter? Adson, explique isso aí melhor que eu não estou entendendo. Pensa assim, pensa que eu estou vendendo um curso e eu não aceito perder dinheiro, tá? Isso aí vocês têm que modelar de acordo com cada negócio, óbvio, né? Então, assim, vamos supor que o meu curso custa R$1.000, beleza? E eu aceito pagar R$1.000 como CAC. Tá bom. Imagina o seguinte, você sabe que quando você olha para o gerenciador de negócio naquele dia, você está vendo, sei lá, no seu caso também, 80% daquelas vendas. Então, se você estiver vendo um custo, por exemplo, por venda um pouco maior do que os R$1.000 que você quer pausar, muitas vezes você vai modelar aquele funil,
para que ele atinja o máximo possível. Então, no meu caso, por exemplo, eu colocaria assim, sei lá, arredondando, R$1.200, porque eu sei que aquela campanha tem potencial de vender depois. Cara, se o seu custo de conversão já atingiu aquele valor, né, já pensando no custo de compra, não adianta manter pausado. E é exatamente a nossa operação funciona assim. Ela funciona com 3 critérios: custo por compra, custo por finalização de compra e custo por visita de página, tá? Visita da primeira página, ou seja, a landing page lá do meu anúncio. Significa o seguinte, ó, meu critério principal é sempre a compra. Se minha compra estoura o teto que eu defini para ela, eu vou mostrar um exemplo aqui daqui a pouquinho, se ela estourou o teto, eu já ligo o trigger de falar assim, ó, cara, essa campanha precisa ser pausada. Aí eu olho para o meu checkout. Tá, o meu checkout estourou, eu sei que o meu checkout converte entre 40% e 45%. Beleza, então eu olho lá. Às vezes está dando checkout para caramba, não converteu, mas a galera vai converter ainda. Então eu consigo manter aquela campanha ainda no ar. Caso o checkout estourou, essa campanha já foi cortada. Caso não, a gente vai lá para a página de visita. Se eu estiver pagando muito caro e eu já sei que dentro do meu funil ele não tem potencial para vender aquilo tudo, o que eu vou fazer com aquela campanha? Vou pausar aquela campanha ao longo do dia e eu vou habilitar ela, por exemplo, no dia seguinte. Então, à meia-noite é sempre o trigger para eu habilitar ou criar uma nova campanha. Nunca faça no longo do dia, tá? A gente sempre faz aqui, na meia-noite, ela vira e faz um ciclo completo do dia. Então, basicamente, a nossa gestão é pausar e religar, tá? Se você não escala a campanha, óbvio que a gente escala a campanha. Então, como que a gente escala a campanha? Basicamente, a partir de resultado. Então, tem uma planilha que, basicamente, pelo meu custo por resultado, eu tenho um target de ROAS, de retorno de novo. Isso é para o perpétuo, por isso que eu não gosto de trazer muito número, mas é para o perpétuo. Isso funciona com o nosso negócio. Então, se a gente tem 100% de target de ROAS, significa que se eu estou com 120%, escala aquela campanha. Se eu estou com 60%, desescala aquela campanha porque ela está dando pouco resultado, está dando resultado abaixo do que eu estou precisando. Então, assim, é sempre em cima de meta. Eu tenho uma meta, um target para cada campanha minha e ela vai sempre habilitando, desabilitando, habilitando, desabilitando. Basicamente funciona assim. Quando que ela morre? Pô, eu estou com a campanha, subi, ela não está dando resultado? Pô, preciso de uma nova campanha, né? Então, eu sempre vou precisar de uma nova campanha quando as campanhas no ar não estiverem dando resultado de lucro, de meta para aquele projeto, tá? Vou mostrar um exemplo de como que isso funciona na prática, de como fica o meu investimento, meu retorno para cada projeto aqui, né? Aí, dando um exemplo, basicamente, de como funciona, por exemplo, uma regra dessa aqui. Lembra que isso aqui é uma regra de aviso, no meu caso, tem como vocês automatizarem. Eu, particularmente, não gosto, eu prefiro que me avise e aí eu tomo a decisão. Eu posso entrar lá no gerenciador e ver várias coisas, né, diferentes. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa campanha, eu fui lá e coloquei um aviso, uma regra de tráfego. Beleza, eu estou vendo, isso aqui eu estou visualizando, só mostrando para vocês. Compra, custo por compra, visualização de checkout, custo por visualização, visita à página única, custo por visita. Então, tem as 3 principais etapas do meu funil e as 6 principais métricas que eu uso aqui para tomar decisão. Basicamente, é isso aqui que ele faz. Ó. Ele vai olhar para a minha campanha, nesse caso é para um conjunto de anúncios, que é onde eu tomo a minha decisão. Ele vai verificar só se ela não acabou de nascer, né? Que a gente chama newborn, eu sei, se ela acabou de nascer, eu não faço nada com ela. Porque, putz, eu acabei de criar uma campanha nova, para que eu vou colocar a trade de tráfego dentro dela, né? Aqui é só para identificar um identificador nosso interno, e aqui ele visualiza qual que é o meu custo por compra. Aí ele vai me falar, olha, desculpa, por checkout. Ele está dentro de 1 e 104, eu coloco isso aqui, porque se der 0, né, ele vai marcar como um custo ruim, né? Vocês entendem, tipo assim, 1 e 104. Se você colocar acima, ou melhor, menor do que 104, tipo, não vai dar certo. Pelo menos no meu caso não deu. Então, eu sempre coloco assim, entre 1 e 297. Fica como uma dica aí. Então, eu sempre coloco dessa forma. Então, dá para entender que ele vai enviar sempre que tiver fora disso. Se tiver como 0, ele envia. Obviamente, você não vendeu nada. E se tiver como, sei lá, 298, por exemplo, ele vai enviar para mim. Sempre que ele avisa isso, ele vai me avisar e falar assim, ó, esse conjunto seu aqui é um hard stop. Você precisa pausar ele porque está, tipo, muito ruim. Nesse caso aqui é uma métrica horrível. Como que eu descobri esses valores? Entendendo meu funil, modelando meu funil, entendendo o impacto das minhas campanhas, colocando aqui, sabendo qual o retorno que eu queria ter para cada uma daquelas campanhas. Então, é basicamente isso. E esse tipo de ferramenta me auxilia no trade de tráfego. Alisson, o trade de tráfego precisa dessa ferramenta? Não. Essa ferramenta aqui está no Facebook também, tá? Chama regras automatizadas. Então, basicamente, eu consigo modelar o meu funil, trazer o meu funil para uma regra de aviso, e aí eu consigo visualizar basicamente quantas colunas aqui? 6 colunas. Nada mais do que isso para tomar uma decisão se eu devo parar aquela campanha, se eu devo escalar aquela campanha, se eu devo, sei lá, criar uma nova campanha caso não esteja atingindo o meu resultado, tá? Basicamente isso. Na prática, o que acontece? Né? O que acontece com o desempenho do meu projeto? Isso aqui, ó.
Olha só, isso aqui é um investimento de tráfego em um projeto, isso aqui é o retorno financeiro, né? O retorno aqui está realizado, esse aqui são os metas que a gente usa para puxar, né? Eu tenho sempre uma meta, e aí a meta que a gente usa para puxar, e por isso que eu crio essa demanda de ter novas campanhas, novos funis, e novo investimento em tráfego, tá? Olha só como que fica. Eu tenho um target de investimento, mas a qualquer momento que o meu resultado estiver ruim, ele corta a minha campanha. E aí eu posso ter isso, uma flutuação dia após dia. Eu habilitei aqui novas campanhas, isso aqui é típico de uma gestão de tráfego tipo trader. Eu coloquei aqui a minha média, tá? Então, basicamente, escalei os meus conjuntos, provavelmente conjuntos novos, não deu resultado, automaticamente os conjuntos foram cortando, então eu posso colocar R$1.000 por dia, R$20.000 por dia. O desempenho vai guiar a escala, nunca é imposto. Nunca chega lá, eu quero investir tipo 10 mil. Cara, você pode até colocar 10 mil lá. Quando as campanhas foram dando resultado ruim, vai cortar tudo. Então, eu até brinco, tipo assim, a gente não tem uma meta específica de investimento em tráfego. A meta é o desempenho no funil. A gente tem a meta de retorno financeiro. O retorno vai puxar, tá vendo? A gente foi levado a puxar justamente porque a gente tomou várias ações para tentar subir esse projeto. E aí, basicamente, acontece aqui, a gente estava num período meio que ciclando, e aqui um período típico de escala. Cortamos a escala do projeto, e aí fomos evoluindo escala, dia após dia, desempenho do projeto, e aqui foi o retorno financeiro durante esse período, tá? A gente foi aumentando nosso retorno em cima de investimento em tráfego. E aqui a região do ciclo trabalhando, ou seja, a ferramenta de trader, que no caso é o gestor trabalhando aqui, enquanto que aqui um processo normal de escala, que, né, o que todo mundo visa é isso aqui, né? Mas tem simplesmente momentos turbulentos onde a gestão vai fazer muita diferença no projeto, tá? Para segurar o desempenho. Então, só voltando naquelas perguntas, vou até passar todos aqui, porque eu acho que já está meio que esgotando o tempo. Basicamente, então, voltando para aqueles primeiros questionamentos, né? Como otimizar minhas campanhas de tráfego pago? Como melhorar minha tomada de decisão, né? Falando um pouquinho disso. Basicamente, como que eu vou otimizar as campanhas de tráfego pago? As campanhas de tráfego pagos, elas não são otimizadas por si só, somente elas. Elas são otimizadas num critério que a gente chama de envelope, que envolve desde o que a gente faz lá no gerenciador, escolha de público, escolha de criativo, escolha de modelo de otimização de campanha, até onde você joga as suas campanhas, que são as landing pages. E o que acontece ali? Né? Você tem que entender o que está acontecendo dentro do seu funil e acompanhar. Não adianta simplesmente, meu funil converte 0,5, tá? Ele converte hoje 0,5, amanhã 0,6, amanhã 1,2. Então, você tem que entender o que está acontecendo dentro do seu funil e tentar otimizar. Ou seja, otimizar campanhas, na verdade, não significa simplesmente otimizar campanhas, tá? Isso que eu quero, é o maior aprendizado que eu deixo aqui. Nunca olha simplesmente para a sua campanha e esqueça o que está acontecendo no seu funil. Não vai dar certo. Como melhorar a minha tomada de decisão no gerenciador de anúncios? E aí eu já coloquei essa pergunta e já guio aqui para baixo. Ó. Qual a jornada de compra? Não tem como eu melhorar a tomada de decisão se eu não souber a jornada de compra, vocês entendem? Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, cara, você pode escalar o conjunto tal, porque ele vai dar resultado. Quem que vai garantir isso? É igual um cara que faz lançamento, ele pagando R$2 no custo por lead, mas ele sabe que com R$2 ele tem, sei lá, um ROAS de 8x. Como que ele sabe isso? Aprendizado. Ele sabe o que o funil dele converte. E aqui, nada mais do que isso também. Como a gente trabalha no modelo perpétuo, a gente traz um pouco essa visão fora um pouco da galera do lançamento, onde a gente vende quase que instantaneamente para aquele cliente, tá? Então, basicamente é isso. Como melhorar a tomada de decisão, vocês precisam olhar ali o que é de potencial de compra e o que a sua jornada te dá de sabedoria, que seria, por exemplo, no nosso caso, a visualização de página de destino, a ida ao checkout, a compra, e utilizar o modelo que eu acho que vale a pena, dependendo do modelo de negócio, utilizar o modelo de trader de tráfego. Nunca simplesmente escolha um orçamento e coloque lá. Sempre coloque o orçamento em função, né? O orçamento ele vai ser gasto em função daquele desempenho que as suas campanhas estão primariamente obtendo, tá? Qual o verdadeiro impacto das campanhas de longo prazo? Eu acho que eu respondi para vocês, que é com a ferramenta de attribution e a ferramenta de analytics combinada, tá? A gente viu lá qual que é o impacto do longo prazo, tanto o impacto de uma campanha quanto o impacto do meu funil. No funil a gente analisou, né, aquela diferença entre o tempo, né, entre a visita e a compra, e no attribution a gente analisou qual campanha que teve o potencial de compra. Se aquela campanha que eu fiz há 28 dias antes, ela teve um potencial de compra 21% maior do que eu estava olhando na época que eu estava vendo aquela campanha, né? Analisei e sei qual que é o tempo médio de conversão? Sim, sei. Colocando na ferramenta do Facebook Analytics, eu consigo saber qual que é o tempo médio de visita entre cada evento que eu quero, cada página que eu quero, enfim, dependendo do modelo, vocês vão modelar aí o seu funil para entender. É importante pra caramba entender a jornada de compra, ou no mínimo a jornada ideal de compra do cliente. Eu sei que muitos negócios, a jornada vai ser, enfim, muito
muito complicado de se modelar assim com o pixel, né? Como otimizar meu funil de conversão a partir das campanhas de tráfego e como otimizar minhas campanhas a partir dos funis. Basicamente é o seguinte, se eu não estou tendo resultado, né, com uma campanha de tráfego, automaticamente, se eu já subi vários criativos, se eu já fiz o PUD, o que vai acontecer? Joga a bola para o funil. Cara, esse funil de 0,5 de conversão não vai converter. Isso se chama cenário, você vai estudar o cenário. Funil de 0,5% de conversão não vai converter a esse custo que a gente está tendo de visita de página. Não adianta canal eu querer pagar, sei lá, R$10 por uma visita e meu funil converte 1% e eu estou vendendo um custo de 97. Cara, você não vai conseguir. Então, tipo assim, o problema está em vender aquele curso com aquele preço dentro daquele funil. Não vai funcionar. Então, isso começa a dar para você uma visão muito mais fora do tráfego, dentro do funil de conversão. E como otimizar as campanhas a partir dos resultados do funil? Basicamente, trader de tráfego. Aqui é a mágica, né? Trader de tráfego se você tem um funil que está convertendo bem, você vai mandar tráfego para lá, vai te converter, vai dar o retorno em relação àquelas compras, você vai fazer a escala, e aí vai utilizar o ensinamento que você tem em relação ao potencial de venda no longo prazo para otimizar e escalar cada vez que passa mais as suas campanhas, e se tiver demanda de campanha, vai subindo e subindo até você atingir o critério de meta daquele projeto, daquele produto. Enfim, a meta é importante para caramba para o acompanhamento, tá? Não adianta nada só querer fazer. E só voltando de novo naquelas perguntas que a gente já tinha feito, o que é operar tráfego? Então, só passando de novo. Basicamente qual campanha escalar, quanto escalar, olhando para o gerenciador, tendo uma visão geral do que você está, para onde você está mandando o seu tráfego, qual que é o potencial de venda daquele funil. Quando parar uma campanha, quando ela não estiver dentro do critério que você escolher, e esse critério tem que ser levado para um critério de automação, nunca simplesmente, eu vou pausar quando, sei lá, não gostar de uma campanha. Não, tipo assim, tem um critério? Tem. Crie uma regra automatizada, nem que seja uma regra de aviso, caso você não queira parar de gerir o tráfego, né, e simplesmente ficar olhando para a regra funcionar. Monte as suas regras em função do potencial do seu funil e do quanto você está disposto a investir naquele funil, e daí você vai entender quando que você vai parar. Quando criar uma campanha nova e quando habilitar uma campanha antiga, basicamente você vai olhar para os seus critérios de desempenho daquele projeto, e dentro dos critérios de desempenho você vai fazer uma análise se tem a necessidade de uma nova campanha. Se não tem campanha nenhuma funcionando dentro dos critérios, todas estão sendo pausadas, o que vai acontecer? Você vai ter uma demanda de criar. Isso é muito complicado. Não é. Basicamente é o seguinte, se você tem que ter, sei lá, R$1.000 de lucro por dia dentro daquele projeto, você está tendo R$200 por dia de lucro dentro daquele projeto, não adianta você escalar uma campanha sendo que o trade de tráfego já está fazendo o papel de cortar seus anúncios. Sua escala só está caindo. Vocês viram nossa escala? Vou até descer aqui, ó. Não estávamos tendo resultado, olha, muito baixo, campanha cortando, olha para onde que ele jogou o meu investimento. Meu investimento foi para o chão, sem resultado. Depois ele veio voltando, e olha só o que aconteceu com o meu projeto. Não sou eu que fiz isso, que é o sistema fazendo, entendeu? Basicamente, eu gerindo de acordo com as minhas regras, ele faz isso acontecer. Então, assim, utilize o sistema de gestão de tráfego, ou seja, utilize o trading de tráfego para trazer para suas campanhas uma visão muito mais de performance, de desempenho, do que simplesmente de, eu vou colocar tanto de investimento e vou esperar que o milagre aconteça que vai dar resultado. E aí, respondendo acima, acho que isso aqui não precisava, tudo isso vale para conjuntos, campanhas e anúncios, tá? Tudo que eu falei aqui. Sei que foi longo, 1 hora aí falando para caramba, mas é isso. Perguntas? Leitura labial do Thiago agora. Tô famoso no mundo, né? Cara, mais uma vez, animal, eu conheço bem o trabalho aí que vocês fazem. E principalmente no Perpétuo eu consigo ver muita essa importância, né, cara, da gestão do tráfego, de você ver as conversões depois, né, principalmente para remarketing, outras campanhas. Então acho que o trabalho que vocês têm feito aí é muito, muito legal, muito técnico, muito foda. Pessoal, como sempre, né, agora não é mais Clube G2, né, a Anti-Escola é feita com vocês. Eu peço, cara, 20 segundinhos, responde ali a pesquisa, porque de acordo com as pesquisas a gente vai moldando as aulas de acordo com o que vocês preferem. A gente fez isso no projeto, né? Vai continuar fazendo na escola, como eu sempre falo. Tudo aqui é feito com vocês. Então, cara, quanto mais vocês contribuírem quando a gente pedir, mais retorno vocês vão ter, porque a gente vai fazer as coisas do jeito que vocês querem. Daniel, manda a bala aí, cara. Pode abrir o microfone e perguntar. Opa, legal, bacana. Alisson, primeiramente, parabéns aí pela apresentação bastante técnica. Eu estou tentando acompanhar aqui, mas deu para pegar bastante coisa. Fiquei com duas dúvidas, cara. Quando você fala de subir anúncios e subir conjuntos, em algum momento da sua apresentação você falou, cara, eu pauso
e volto, eu pauso e volto. Aí eu fiquei na dúvida se você cria novos conjuntos para aquele mesmo público, ou se você simplesmente pausa à meia-noite e depois retoma aquele cara sem criar novos conjuntos ou anúncios, nesse caso também pode ser. Tá, beleza. Obrigado aí primeiro por ter vindo aí, por ter assistido e ter perguntado, né? Imagina, que Antes isso de aí. iniciar respondendo a sua dúvida, eu vou falar sobre onde que a gente vai pausar, né? Ou melhor, onde que eu pauso e onde que eu não pauso, tá? Eu sempre vou pausar onde eu coloco orçamento. Então, assim, se a gente está falando que o orçamento é um modelo ABO, onde eu vou colocar no conjunto de anúncios, é o conjunto de anúncios que eu vou pausar. Se eu vou falar no CBO, onde que eu vou pausar? Na campanha, tá? Então, primeiro ponto é o que pausar e onde pausar. Onde você coloca orçamento é onde você vai pausar ou não vai pausar. O que significa isso? Significa que eu não pauso e volto anúncios. Tá? Eu sempre vou pausar e voltar, porque não coloco orçamento em anúncio. Coloco orçamento em conjuntos ou campanhas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Beleza. Quando que eu volto um conjunto ou quando eu não volto um conjunto? Basicamente é o seguinte. Primeiro, vamos dividir em duas etapas. Os conjuntos que acabaram de ser criados, então a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Não adianta você criar e já maltar ele no dia. Então, dá ali uns 3 dias, isso vai ter que ser modelado de acordo com o seu funil, enfim, com o seu tráfego. Mas dê, por exemplo, uns 3 dias para ele entender ali o que está acontecendo, ter alguns eventos de conversão acontecendo naquilo lá. A partir daquilo ali, daquele terceiro dia, você começa a aplicar a regra de trading, tá? Então, primeiro ponto, os newborns, os recentes, você não aplica a regra. O outro ponto é, quando parar de aplicar, quando matar um conjunto de uma vez por todas. A princípio, se o conjunto, depois dos 3 dias, ele está dando resultado, é um processo de escala. Você vai escalar, ele vai começar sempre com escala baixa, você vai escalando, escalando, escalando. Quando chegou no dia, a regra matou o conjunto, né? Ele cortou, naquele dia, no dia seguinte, você já liga ele. Por quê? Porque morreu num dia. Pô, o conjunto vem de 2 dias dando resultado, você matou ele num dia. Quando que ele pausa para sempre? Basicamente, aqui eu pauso ele com 3 dias dando resultado ruim. Então, assim, liguei o conjunto, aí ele deu o resultado. Vamos imaginar uma escadinha. Deu o resultado, estou escalando. Matei o primeiro conjunto. Beleza. Liguei à meia-noite. Aí matei de novo no outro dia. Liguei de novo, matei de novo. No terceiro dia, não liga mais. Quando que eu ligo ele de novo? Cara, não existe um período, mas você pode ligar ele, sei lá, deixa passar 15 dias, deixa passar um ciclo, tipo assim, dentro daquela jornada de compra, deixa passar um ciclo de 2 vezes a sua jornada de compra. Na minha opinião, aqui funciona assim, tipo, 14 dias eu volto a ligar ele para ver o resultado. E aí, se não der resultado, vai chegar uma hora que você vai cansar daquele conjunto. Mas tem uma coisinha, só um pequeno detalhe. Eu não vou ligar um conjunto que deu resultado por 3 dias. Quanto que eu vou religar um conjunto mesmo? Cara, eu tô com um conjunto que tá dando resultado há 2 semanas e ele começou num ciclo doido de, tipo assim, não dar resultado. Eu matei esse conjunto. Putz, deu 15 dias de resultado. Investi, sei lá, 100 mil reais em tráfego nesse conjunto. Tive que matar ele porque ele atendeu aquela regra de tráfego durante 3 dias. Putz, liga ele daqui 2 semanas. Às vezes você matou ele num feriado, entendeu? Entenda também o que está acontecendo. Porque se o seu feriado não converte, não adianta nada você usar uma regra e não entender que aquilo ali foi uma turbulência. E aí você pode ligar de novo. Você entende? Tipo assim, não tem uma regra fixa, mas você pode aplicar alguns ensinamentos em relação a isso, right? Mas, pessoal, Alisson, aí, por exemplo, assim, o cara aí, o Thiago falou, eu perdi minha linha que eu ia perguntar. Eu vou lembrar. Ah, tá, não. Quando você coloca ali impressões vitalícias maior que 30 mil, isso seriam os seus 3 dias iniciais do anúncio, né? Para não pausar ele já de cara, para dar tempo para ele rodar? Fiquei meio sem voz aqui. Isso aqui, né? Exatamente. Isso aí, isso aí. Acho que o Daniel ia falar, né? Acho que estava no mudo. Posso mandar mais uma aí? Alisson, você falou aqui, que surgiu uma outra dúvida durante que você falou. A gente usa muito aqui fazer vários conjuntos de anúncios para ver qual que performa melhor. Então, abre uma campanha e, sei lá, vai metendo aí vou chutar aqui, uns 30 conjuntos de anúncios. E aí vai matando aqueles, né? Você usa essa técnica também ou você pega poucos anúncios e vai escalando eles, tá? Cara, eu uso... Foi mal pela voz aí.
vai melhorando. Cara, então, aqui eu não falei muito dessa parte de público de campanhas, primeiro que não daria muito tempo, né? Mas, basicamente, a gente trabalha com escalonamento de público aqui. E o que significa isso? Significa que a gente tem alguns públicos, igual eu falei, a gente é meio que um laboratório, tá? Então, tudo que eu falar aqui, tipo assim, não é que você vai parar de fazer o que você faz e vai começar a fazer o que a gente faz, mas teste, né? Como é laboratório, vale a pena testar. Basicamente, o que a gente faz aqui é escalonar públicos, a gente já entende, já tem inteligência de público. Então, tem, por exemplo, um lookalike, 1% de comprador no cartão de crédito. Cara, tipo assim, é o público mais seleto que eu tenho. Tipo, o cara que comprou no cartão de crédito, eu criando um público, o menor público possível de semelhantes, né, do Facebook. Então, esse é o público que eu uso para falar assim, ó, vou testar um novo criativo, vou testar alguma coisa que eu quero converter ali dentro do meu funil, porque eu sei que ele é o público mais seleto. Dentro do processo de escala, a gente sabe que o processo de escala ele envolve, não é só colocar dinheiro. Escalar significa alcançar mais pessoas. Isso não necessariamente significa colocar mais dinheiro. Vou dar um exemplo. Se eu estou com um CPM de R$20 no público lookalike 1%, e eu expandi o meu público, simplesmente coloquei R$1.000 lá para gastar, e agora meu CPM caiu para 5, estava 20, caiu para 5, escalei minha campanha, estou alcançando 4 vezes mais pessoas. Então, isso é um processo de escala, tá? Não imagine escala simplesmente como colocar mais grana. Mas beleza, então no processo de escala, é normal eu pegar, por exemplo, um conjunto de anúncio, testar, por exemplo, 6 criativos, que é o que eu faço, entre 4 e 6 criativos dentro do conjunto de anúncios. Coloquei aqueles criativos no público lookalike 1%. Está dando resultado? Escala o público. Não é simplesmente escalar a campanha, escala o público, escala o público. E aí eu vou passando do lookalike 0,1 para um lookalike 1,3, né, que seria um lookalike sem sobreposição, né, de 1 a 3%. Depois eu faço, por exemplo, um 3,5 e, por final, eu faço um 5,10. Quando dá? Normalmente eu já matei o meu anúncio, porque aí o meu público já me tornou muito fora e aí ele não consegue mais converter. Então, o processo de escala é basicamente isso. Eu tenho um público muito bom, eu jogo os meus criativos ali dentro e aí eu vou escalando esses criativos dentro daquele público. Beleza. Significa que eu não tenho muitos conjuntos dentro da campanha? Não necessariamente. Só que tem um probleminha, que para a gente ter uma otimização boa da campanha, você precisa ter entre 30 e 50 conversões, que no meu caso são compras, por semana. Significa que dentro dos budgets dos projetos que eu tenho hoje, eu não tenho capacidade financeira com desempenho para poder ter vários conjuntos. Então, não sou eu que meio que mando quantos conjuntos eu vou ter que ter. É meu dinheiro, entendeu? Então, eu tenho um critério. Eu não posso deixar uma campanha no ar que ela não tenha uma sobrevida de 30 conversões de compra naquela semana. Se ela tiver, eu nem crio. Então, se eu for, por exemplo, eu tenho um produto que eu vendo a R$300. Se eu for botar um criativo para testar e colocar R$10 nela, cara, não coloca, porque você não vai otimizar. A não ser que você mudar seu evento de otimização e aí você começa a cair em umas campanhas que não são escaláveis. A hora que você vai botar dinheiro dela, putz, e aí? Eu tenho que mudar o evento de conversão, já vou cair em uma reotimização, entendeu? Então, é basicamente essa a lógica, assim, dentro do processo, sabe? Bacana, cara. Valeu. Obrigado pela explicação. Falou. Ô, Alisson, a gente, basicamente, todo o funil você analisa com o Facebook Analytics e o Attribution. Você não, por exemplo, essas duas ferramentas, teoricamente, matam qualquer outra ferramenta de funil, por exemplo, Smart Funnels ou qualquer outra. 100% do nosso é aqui. Porém, aí tem aquele porém. Se você modelou o seu funil inteiro lá, e você não quer mais ter trabalho, né? Você já tem uma ferramenta que você usa, eu não mudaria de ferramenta, né? Mas eu pensaria, tipo, de novo, né? Pensando sempre em laboratório. Cara, se você tem ferramenta, sempre pensa em plausibilidade. Então, usa, sei lá, você usa um funil de Google Analytics, aí você usa um funil lá, qualquer outro que seja, você vai desenhando e aí você vai batendo, né? Por exemplo, quem usa Hotmart, tem um Analytics da Hotmart, né? Você consegue filtrar por páginas. Cada um vai ter uma possibilidade maior de você analisar. Uma vantagem, eu já vou puxar a sardinha aqui para o Facebook, é que, além de modelar o funil aqui, dentro do Analytics, eu consigo modelar o funil dentro do próprio gerenciador, tá? Você consegue criar eventos de conversão para cada passo do seu funil, e aqui dentro dessas colunas aqui, eu só não mostrei porque não acho que é o caso, mas você consegue colocar aqui, ó, view página 1, view página 2, 3, 4, 5, checkout, compras, sabe? Você consegue analisar o funil inteiro. Isso há uns 6 meses atrás, a gente tinha bastante disso, a gente analisava cada funil. Por que a gente parou? Vou ser realista, porque a gente colocou mais funis. Então, tipo assim, eu não tenho um funil de 4 páginas só, tem funil de webinário, eu tenho funil de vídeo, eu tenho uma porrada de funil. Então, eu falei assim, cara, não vou analisar tudo. Eu vou analisar o seguinte, qual que é o meu funil? Tá vendo aqui que minha campanha tem nome? Então, assim, ó, eu sei que é um funil PVD.
Então, dentro do funil, é porque, tipo assim, aqui já vai cair num outro critério, que é como que eu analiso, pego os meus dados dentro do gerenciador e coloco isso para compilar, né? Mas eu tenho um funil PVD, onde no funil PVD eu estou vendo quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas foram no checkout, quantas pessoas compraram. Aqui eu tenho um funil de 4 páginas. Tá vendo que eu estou aceitando pagar muito mais num funil de PVD do que num funil de 4 páginas? Olha para você ver. Se você olhar aqui, essa campanha está ativa. Estou pagando R$12. Qual que é a diferença? A diferença é que esse funil aqui converte muito mais que esse. Tá? Então, assim, eu consigo entender que dentro desse funil aqui, o meu custo de visualização está ok. Olha só o meu custo por compra. Está tão baixo quanto o funil 4Ps. Mesmo pagando muito mais para a pessoa visualizar a página. Entendeu? Então, assim, você tem que olhar... Eu modelei o meu funil para eu olhar simplesmente dessa forma, eu puxo esse dado e comparo no funil. Então, assim, eu olho aqui que é um funil PVD, olho a conversão durante a semana, olho a conversão durante o mês, olho o resultado aqui, olho a minha regra. E aí eu vou sempre que eu atualizo um funil, eu consigo colocar uma regra melhor, né? Se eu otimizei o meu funil, eu consigo otimizar a minha regra. Vocês concordam? Tipo, se o meu funil melhorou 2 vezes, eu consigo colocar uma pessoa 2 vezes mais cara, se eu quiser manter o mesmo custo por conversão. Beleza? Então, mas assim, resumindo sua pergunta, pode colocar... Eu uso só isso, só o Facebook Analytics e só o Attribution, mas você pode usar o que você achar mais interessante, desde que ele te dê todas as informações aqui, tá? Josi, manda aí. Alisson, legal demais. Estou perdida, mas legal demais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz revenda? Assim, você vende produtos diferentes para o mesmo cliente? Sim, a gente vende, mas assim, a gente não tem nenhuma campanha de remarketing nenhuma campanha que eu digo assim de tráfego para essa segunda venda, tá? Tipo por e-mail, então um cliente que já compra tipo no upsell na página de obrigado, entendeu? Basicamente. E aí, só para já resumir, não sei se vai perguntar isso, mas a gente não coloca venda de segunda compra aqui, tá? Só a primeira compra. Tá, a gente está falando de primeira compra, mas aí você trata de outra forma a vender mais produtos para o mesmo cliente. Legal, tá. Se a gente olha aqui, ó, e aí eu vou voltar lá rapidão, já meio que te interrompendo, mas só voltando aqui. Quando a gente fala de funil, dentro desse funil aqui, só para vocês entenderem a complexidade, eu coloquei página 1. Tá, o que é página 1? Eu que defini um critério. Pode ser um URL, pode ser um parâmetro dentro do pixel, pode ser qualquer coisa. Se a gente fala de Hotmart, né, quando a gente fala em compras aqui, eu consigo puxar informações, por exemplo, de quem gerou o boleto, de quem pagou no cartão, de quem pagou no PayPal, de quem comprou o curso A, B, C, D. Então, lá carrega todas as informações. Qual que foi a comissão gerada, tá bom? Então, assim, isso eu acho que outros meios de pagamento também tem essa informação carregada no Pixel, tá? Do Facebook. E se a gente fala de recompra, eu posso simplesmente colocar um funil seguinte, ó. Quantas pessoas compraram o meu curso A e compraram o meu curso B, entendeu? Então, basicamente, um após o outro. Então, eu consigo colocar o curso A, como que eu identifico o curso? Pelo ID dele. Como que eu identifico o segundo? Pelo segundo ID dele, sabendo que ele está num fluxo, né? E daí eu consigo mensurar dentro do meu funil aqui qual que é a conversão, essa taxa de conversão, entendeu? Basicamente isso. Tá legal, obrigada. Manda bala aí. Alisson, cara, foda demais. É bom falar com alguém aqui que faz algo parecido com o que a gente faz. A gente também toca alguns funis aqui, só que a nossa diferença é que a gente toca para e-commerce. Então hoje você tem apenas, acho que você tem apenas um evento de conversão, uma compra de um único produto, ou 2 ou 3, e a gente aqui é 500 ou 600 produtos que a gente precisa ter mais ou menos um funil desse para cada um desses produtos ou para cada um desses conjuntos. A gente tem esse funil também, a gente utiliza muito aqui a atribuição, e eu queria saber como que funciona a tua esteira de teste. Você me falou muito daquelas tuas flutuações quando você está fazendo trading. Você segue algum teste para quando uma campanha estiver caindo, você já está testando outra coisa para que você reduza essa flutuação ou não? Ou você espera ela cair, quando ela cai, você vai fazer outra coisa? A resposta é sim, não. E eu vou falar por quê. Porque o desafio nosso, apesar de ter poucas vendas, o desafio nosso é manter performance, tá? Oscila pra caramba a performance dos nossos produtos. Então, assim, o que acontece? O nosso time é pequeno, tá? O Lucas está aqui para comprovar. Basicamente, eu sou o único gestor de tráfego, o Lucas é o único copywriter, o Thiago também, que deu mentoria para a gente, sabe muito bem de como que a gente sofre aqui para fazer isso. Então, assim, a nossa otimização, ela acontece por demanda puxada pela nossa meta. Cada projeto tem uma meta, né? Eu acho que vocês viram aqui o nosso gráficozinho, né? Deixa eu ver onde que está aí. Então, basicamente, cada projeto eu tenho uma meta, e quando eu estou falando de meta, eu vou olhar sempre para o cara que está pior.
Então, assim, por exemplo, aqui eu tenho um envelope, que seria o desempenho médio esperado para esse projeto, né? Aqui eu tenho o meta, que seria eu estou adicionando novas coisas, já planejando. Sempre no início do mês a gente planeja o que a gente vai fazer ao longo do mês e quanto que a gente espera daquele cenário que a gente está fazendo, tá? Como aqui diferencia talvez um pouco para você, porque como a gente vende, tipo assim, sei lá, 3 produtos principais dentro de cada 3 projetos, a gente consegue, sabe, separar muito bem. Controlar mais, né? Controlar muito mais. Então, basicamente, eu tenho esse meta aqui. Essa meta, ela tem que, o meu realizado, ele tem que estar puxando, né? Eu tenho que conseguir levar para lá. Então, isso aqui puxa muito a nossa demanda de construção de criativos, de campanha e tal. O nosso objetivo é levar todo mundo para a meta. Então, quando você perguntou se a gente já vai testando e criando, espera cair, depende. Tem semana que a gente está gargalado com o projeto e tem um projeto que vai capengar, tipo esse aqui. Tinha outros projetos que estavam precisando ser puxados, a gente puxou enquanto esse aqui estava demorando. Isso por falta de braço, tá? Então, mas por falta de braço, mas não porque você testou e viu que não funcionava. Hoje é por falta de braço. Exatamente. Normalmente, se tivesse braço para fazer, a gente talvez conseguiria... E eu estou falando talvez, porque eu não sei qual é o resultado, mas assim, normalmente quando a gente mexe, tá vendo? A gente mexeu aqui, ele automaticamente já começou a ter um resultado melhor, tá? Então, funciona bem sob demanda, né? Assim, se a gente precisar de uma nova campanha e testar. O difícil é acertar o que dá certo, né? Então, tipo assim, a gente sobe, às vezes, sei lá, uma porrada de conjunto e anúncio não dá resultado. E aí você matou uma semana, né? De tentativa. Ali, tá? A gente seguiu o case study test exatamente por isso, porque quando aquela certeza que a campanha que está rodando hoje, que está funcionando, eu sei que ela vai parar de funcionar, já. Então, eu já pego parte do meu orçamento, a gente já tem como regra aqui, de 10% a 15% do orçamento global da campanha, da estrutura mensal, é para teste. Então, já estou rodando ali novos criativos, novos públicos, para quando começar a descer, eu já ter algo para substituir ou reduzir essa flutuação. Ao invés de eu passar 2 ou 3 dias sem vender, eu passo um dia, 12 horas, e eu já consigo recuperar de novo, entendeu? Uhum. O maior problema nosso, por exemplo, dia 29 do mês passado, caíram todos os projetos. Aí, beleza, aí segura a onda, tudo bem, vai depois no final de semana, aí você tem o feriado do dia, que a gente teve feriado também, ia ter feriado, na verdade, ao longo do mês. Então, tipo, a gente meio que já tem uns cenários meio que desenhados, mas tem dia que, tipo assim, dá a louca e cai, né? E aí cai pra caramba e, tipo, a gente fica meio perdido. Como esses projetos, eles vendem coisas separadas, apesar de ser do mesmo nicho, né? Então, a gente tem meio que uma base. Quando um cai sozinho, acorde que alguma coisa está acontecendo dentro daquele cara ali. Aí a gente olha, então, tipo assim, semanalmente a gente tem reuniões de otimização e semanalmente também tem reuniões de meta, né? Então, a gente consegue otimizar funil e revisar meta. Graças ao Thiago aí, ó, só para ele ficar feliz. Então, a gente conseguiu colocar isso aqui, implementar, e está sendo bem efetivo, né? A gente consegue ter uma visão muito mais correta e holística dos projetos em si, né? Da empresa inteira. Massa, valeu, cara. Pode ser que cai uma lágrima quando a gente passa os negócios e o legado fica, né? Então, é bem legal quando a gente vê isso acontecer. Pessoal, perguntas... Lembrando, tá? A gente tem as mentorias também. Então, cara, viu um negócio, tá afim? Me chama no privado, que a gente está montando o sistema ainda, né? Para ser automático isso. Fala, Thiago, queria bater um papo com o Alisson. Veja a disponibilidade com ele e marca uma mentoria, tá? Porque a ideia dessas aulas, claro, a gente não tem como, né? Enfim, é um assunto complexo, vai ficar dúvida, né? Às vezes não dá para tirar todas. Então, lembra qual que é a ideia do ecossistema, né? Colaborativo que se retroalimenta. Então, a ideia é que todo mundo se ajude na sua área de expertise. Bom, não tendo mais perguntas, quero mais uma vez agradecer ao Alisson pela disponibilidade de tempo. Mais uma vez, uma aula fenomenal. O Alisson está virando recordista das maiores notas. Acho que daqui a pouco vai ter que criar um troféu Alisson de melhores aulas. Está sempre levando aí. Pessoal, obrigado. Boa noite. Queria pedir para vocês elogiar a aula do cara, se ele merece, né? Eu acho que merece, lá no grupo, para quem perdeu e deu esse mole aí. Bom, o Alisson está lá no grupo e quem quiser a mentoria, fala comigo que eu vejo como é que está a disponibilidade e a gente troca essa ideia. Beleza, pessoal? Legal. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Obrigadão, Alisson, mais uma vez, hein? Tchau, tchau, pessoal. Show de bola. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Valeu.